Se chama Damolim Pedretti, 94 anos. 94 anos, dona Sim. Helena. A gente quer conhecer um pouquinho das histórias de antigamente, né? 88 e 83. Iracema Anúncio da Xiri e o Pele da Xiri. Então, meu nome é Antoninho Banhara, tenho 85 anos. Sim. Não, 86. 86 anos. 86, eu completei esses dias. E a senhora? Inês Malacarne Banhara, Qual é a sua idade? 78. Fina Gracioli, 94 anos. Catarina, Catarina. Catarina do quê? é capitalino. Como é que funcionava a escola quando a senhora era pequena? A senhora foi na escola? Foi. Era uma escola simples. Tinha os cadernos, tinha as coisas. E a senhora lembra quem era a primeira professora? Esther Colete, Ela vinha de onde? de Mussum. Ficou ali 15 dias, depois ela tinha o casamento, casou, não veio mais. Então veio outra professora, a Alcina, que ela era de Dois Lajados. Tinha os bancos compridos, as crianças sentavam tudo nos bancos. E na hora do recreio, o que faziam? Ia jogar bola, às vezes brigava. Brincava de lenço, fazia roda com as crianças, depois jogava, botava o lenço no chão, você chegava ali, então ia na cadeia. Tinha que se olhar até que vai, depois botava em outro, e outro você não ficava lá, aquela que passava, não olhava. Quando era para fim, estava tudo ajoelhado. Vó, a senhora foi para a escola? Onde é que era a escola? Eu não me lembro mais. A senhora não lembra? A senhora foi quanto tempo na escola? Um pouquinho de tempo? A gente ia na aula de manhã, no meio-dia, chegava em casa, almoçava. De tarde ajudava os pais, tá? E de noite a gente pegava o caderno que tinha feito no dia antes de manhã, a gente pegava a borracha e apagava. Deixava sempre 2 folhas limpas no dia seguinte. Então nós estávamos em 5 que ia para o colégio. E a mãe dizia que era para comprar um lápis. E o pai comprava. A gente morava logo aí no fundo. E o meu irmão, esse que já morreu, ele ia num pé de taquara, essas taquara aí, né? E ele achava uma taquara comprida, bem fininha, madura. E ele fazia 5 pedacinhos daquele lápis. E depois ele ajeitava bem, passava uma lixa, uma coisa. E nós botava dentro o lápis no buraquinho da taquara. E por 20 dias, um mês, nós tinha o lápis novo. Não tinha diferença que agora, velho. Pé descalço, a pé, chuva, uma merendinha de uma batata embaixo no braço. E assim era a nossa vida. Sim, tinha os cadernos. E podia comprar o material da escola aqui na cidade ou tinha que ir para outro lugar comprar? Não, aqui na cidade tinha lojas, 2 lojas grandes, Merlo e Fácio. Nós morávamos longe, lá num lugar brabo, lá no meio do mato, bem dizer. E nós tinha que vir para a escolinha lá, lá no Palacim. Tinha 3 quilômetros, acho, até mais, não sei. Nós fazia pé descalço, geada, seja o que for, era sempre pé descalço. Nós não tinha calçado. Então o jeito era isso ali. Carinho de lomba, Sim, feito em casa. No potreiro, sempre tinha potreiro. Menino. Nós se reunia lá no potreiro, enquanto a gurizada brincar com os carinhos. Ou ir caçar com a funda, caçar passarinho. Às vezes tinha festa de São Roque, era mais lá, e era a época de colher a erva mate. Então o pai dizia para nós que ajudasse ele, nós era tudo novo, um atrás do outro, que ele me dava o dinheiro de comprar uma bebidinha. E, às vezes se comprava e às vezes se levava para casa o dinheiro para o pai de volta.
Eu também, quando eu tinha 10 anos, sempre me lembro, eu ia lavrar para os bois, para fazer roça. Não tinha outro meio, vai fazer o quê? Então eu ia fazer roça. Eu me lembro que era frio. Eu deixei os bois lá na roça, eu fui para casa me esquentar um pouquinho, porque não dava para aguentar. E depois voltava a trabalhar. Quando a senhora era criança, do que a senhora brincava? Ah, nada. Brincava aqui. A senhora trabalhava? Trabalhava, sim. No que a senhora trabalhava? A senhora ia pra roça, vó? Dia de serviço, sim. E no sábado? Sábado também, capinado. O que a senhora plantava, vó, lá na roça? Plantava milho, feijão, arroz. Ai, depois eu capinava, eu gostava. Qual foi o trabalho de vocês na vida, a profissão? Roça. Na roça nós tinha chiqueirão de porco. Trabalhava na serraria. O pai disse que o pai tinha serraria, então eu ia cuidava ela. Mas ele ajudava, o irmão ajudava. Depois tinha vaca, né? Terminamos com vaca. Sempre trabalhei, assim, 30 anos no magistério. Sim, lecionei ali também, lecionei em Guaporé, em muitos lugares. 18 anos comecei a lecionar. Na época ele tinha o bandeirante que formava nas férias, o normal de férias. Alfabetização, depois lecionei para a quarta e quinta série. Fazia o serviço de manhã, e depois ia na roça, achar pasto para as vacas, vinha para casa, então fazia de comer. De tarde. De tarde ia na roça capinha, tinha a roça. E daí no fim da tarde? Fim da tarde, nós vinha para casa, fazer de novo o serviço, fazer comer para as vacas, no coxo e tirar leite, E o que vocês faziam com o leite? queijo, Vendia também ou só franqueiro? bastante, eu vendi bastante queijo. Dia São Valentim, formos assim, rifada, né? Só para ver que queijo. E na roça, o que vocês plantavam? Feijão, milho, arroz. E o arroz, vocês descascavam aonde? Nós levava ali embaixo, tinha que tinha um moinho ali de perto do Dós lá, que tinha um moinho lá. Nós levava lá. E se não tinha uma coisa feita de madeira, com uma coisa dentro, e depois com coisa, só para ver que bonito que ele vinha. Depois tinha que limpar ele, botar de novo. E o feijão, como é que vocês faziam para separar ele da vagem? Fazia tudo montinho. Aquele dia que tinha que fazer, nós fazíamos o lugar para bater ele. Então, botava lá em cima. Fazia com o quê? Um pedacinho de corda, amarrava um daqui, um de lá, depois se amarrava e depois, beleza. Também o arroz, 30 sacos de arroz, 60 de feijão preto, aquele ano lá deu bem. O intermediário, como se diz, o intermediário comprava e depois ele vendia lá para, mais que seja lá para Encantado. Lá no Tombini, antigamente era o Tombini ali no Encantado, que comprava bastante. E o pagamento era em dinheiro ou era em troca de coisas? Não, até era em dinheiro também, davam dinheiro. 42 anos na roça. Falando na agricultura, nós vamos se aposentar juntos no mesmo dia, na mesma hora. Acho que se aposentemos. Veio o aposentadoria, veio a fiscal do NPS de Encantado. Ela veio e as duas fotografias aqui, vamos se aposentar juntos. Se aposentamos no mesmo dia, um atrás do outro. E o que vocês fizeram com o primeiro dinheiro da aposentadoria? Eu segurei todo. Ela gastou bastante. Eu comprei tudo. Eu nunca comprava, eu nunca saía de casa. E aí, quando a senhora Tudo pegou o que- primeiro dinheiro, o que a senhora fez? Tudo que eu enxergava, bom, disse agora eu vou comprar lá. Quando ela viu o dinheiro, ela ficou meio louca.
casa tinha hospital. Ali naquela prefeitura era um hospital, a igreja grande, o colégio grande. Quando eu ia para aula, tinha 30 casas mais ou menos na vila. 31, não sei. Tinha lojas? Tinha 3 lojas de tecido em metro. Era a cooperativa, Osvaldo e o Serafim. O Poldo, 4. Eles tinham serraria aqui embaixo. Tinha 2 moinhos que moía milho, arroz. A gente ia para o moinho, farinha de polenta, farinha de trigo. A gente achava que estava bom assim. Porque fora a gente não enxergava, tinha cada 2 dias, de repente passava um auto, um caminhão, e a gente ficava olhando para frente, será essa coisinha aqui? As coisas eram abaixo de lampião e cetilene, que era um carbureto que botavam. Isso. Depois veio a luz. A água era de fonte, de poço. Cada família tinha o seu? Como é que era? Sim, cada família tinha o poço ali. Mas aqui, como nós somos ricos de água, viste que Robert? E para tomar banho? Tomar banho era uma casinha com tonel e a coisa se botava água lá. E quando era frio, se esquentava um panelão. Naquela época tinha cavalo ou tinha carro? O que tinha? Não tinha cavalo também. A senhora sabe andar a cavalo? Sim. Ontem eu levei e falei para ela que eu ia formar uma comissão. Quando foi para vir a luz ali vegetariana, foi formada uma comissão e junto com o prefeito, com o Porto Alegre. E eu estava junto, eu era um da comissão. Aí depois eu fiz parte do sindicato de Mussum. Isso fazia filó, cantava, nós tinha bastante erva mate, então tinha do meu pai. E tinha uma turma que vinha ajudar, e montava, tinha uma casa grande no porão, diversas carroçadas. E depois de noite até meia-noite, ali quebrava erva lá, e se comia rapadura, e cantava, e a gente não tinha sono. E de manhã, às vezes, o pai me chamava com o claro de lua, para ir. E nós ia, por que eu digo? Mas afinal, como que eu digo? E a gente não se queixava, a gente estava bem, e comida sempre a gente tinha de tudo, porque se plantava tudo. A coisa sempre matava 2, 3 porcos. Quando era para matar, era 2 porcos, 3. Plantava. Milho, arroz, feijão, mas não soja. Soja veio depois. Se produzia gado e porcos também ou era uma Sim, de leite, porco, chiqueirada de porco para vender, galinha, tinha erva mate bastante. O Baldo ali trabalhava aqui naquela época. Eles tinham casa de pouso. A casa do pouso era um negócio da família. Sim, e tinham erva mate, que eles tinham carijo. Meu pai tinha uma área grande de terra cheia de erva. Tinha bastante coisa. Tinha até o clube. Naquele tempo também tinha banco. Agora faz pouco tempo que tem o banco ali. Então, na sua infância, era um tempo que tinha bastante coisas nas fazendas. Sim, tinha hotel, tinha 2 hotéis. Nossa! Bem grande. Depois, então, nas férias vinha os tal veranistas de longe, ficavam ali 40 dias. E eles vinham atraídos por o quê? Por causa que era um negócio bom, assim, para a saúde, o ar bom, a comida boa. E tinha uma fonte de água ali para baixo, que eles vinham tomar, dizia que essa água era milagrosa. Mesmo, olha só. Sim. Todos os dias eles vinham com as suas garrafas pegar água. E a senhora se casou com que idade? 22 anos. E como é que a senhora conheceu o seu marido? Eu vinha no baile, ele morava aqui, né? Nós morávamos em São Joaquim. E como é que era o namoro uma vez? Namorava sábado e noite. Ele queria vir também no domingo. Eu disse, amanhã tem que ir trabalhar, eu estou cansada. Não. Ele disse, então queria vir de quarta-feira. Eu achei minha namorada, essa aqui,
ela ia levar leite, não ia para aula porque não tinha tempo. Então de manhã ela ia para aula, levava leite na fábrica de queijo. E então eu quando chegava, ela vinha a cavalo, eu ia pegar as bolinhas, era brincadeira, e eu ia na rua, esperava ela, depois ia até passar o colégio. O senhor acompanhava ela, então? Com 14 anos, ele batia assim nas latas, eu, pé descalço, né? E ele batia na lata, como é o teu nome, Iracema? E deu certo. Aí nunca. Não lutei, meu Nós Deus nunca do céu. briguemos. Quando é 70 anos, nós nunca briguemos. Parabéns. Eu amo ele e a gente se dá super bem. Nós morávamos no mesmo lugar. No mesmo lugar, no mesmo... Sim, não no mesmo lugar, mas Sociedade? na mesma localidade. Isso. E se ia o terço de domingo de tarde. Domingo de tarde sempre se ia o terço. E daí teve um dia que vocês E rezaram daí, outra oração? E daí, quando que terminava o terço, nós brincávamos também, como você disse, nós brincávamos de ovo choco também. Gostei. Então, quando nós ia para casa, nós éramos a contas. A primeira vez que ele veio junto comigo para casa, então tinha uma empregada da vizinha. Então eu fiquei para trás e minha irmã. Não, eu e minha irmã fomos para frente, a empregada da minha vizinha, ela ficou para trás esperar ele passou dela. Eu nem esperava porque ele tem quase 8 anos mais do que eu. Eu tinha 16 anos, eu nem pensava de ter no final. E deu certo com ele, pronto. Então ele escolheu a senhora. Ah, Ele que escolheu a senhora. ele, sim. Então nós íamos nos bailes fora para as colônias, que tinha baile, e meu pai vinha sempre junto. Eu tinha que ficar longe assim, não Ele perto. na mesa de lá e eu na mesa. Não perto. É distante. Sim. A mãe dela segurava sempre a porta com fresta. E a senhora sempre morou aqui no Vespasiano Correa? E sempre. A senhora tem filhos? Oi, se fala. E quantos filhos vocês tiveram? 6. Como é que vocês educaram os filhos de vocês? Ele ia na escola. Mas vocês eram mais bravos ou vocês eram mais tranquilos? Não, tranquilo, não era tão... Que era um pouco horrenda, ela era a Neuza. Eita, era lá sim, mas se não os outros... Os outros eram mais tranquilos? É. A Neuza que era mais danada? É. Quantos filhos vocês têm? 4, 3 rapazes e uma que é a diretora aqui do colégio. E como é que foi a criação dos filhos? Bem, nós passávamos 4 cercas com balde cada um, ia para cima, com meia bacia de água, eu lavava os pés de todos 4, os meus e os dela. Banho era só o principal, e os guris, então eu lavava ele de noite aqui com uma bacia de água e um pano bem. A cabeça, que elas queriam a cabeça limpa por causa dos piolhos. Bom nem lembrar, porque senão a gente nem dorme mais de noite, por Deus. Do que a gente passou. Nunca disse nada, nunca xingou ele. Ele nunca aprontou, graças a Deus. Não. E eu teve todas as crianças, não todas não. 2 últimos eu ensinei tudo em casa, uma parteira que vinha. Ele pegava o cavalo e ia buscar. E tu espera. Vê só como é que era. Pegava o cavalo lá, vinha buscar a parteira aqui em Vespasiano, 7 quilômetros. Depois a parteira vinha a cavalo lá em casa, eu vinha a pé, acompanhando ela. E depois ela vinha para fora, para casa, eu vinha a pé de novo. De noite. A pé. Mas que dava, a gente viveu e a gente, com a idade que a gente tem, nós estamos muito bem. Como é que era aquela época, as fraldas, né? É.
Era os panos. E nem comprado. Era o lençol que se gastava, as mãos rasgavam, fazia pedaço. E não precisou, nunca precisou, nós não tinha médico. Tinha um senhor, nem sei se estava de idade, nós íamos nesse senhor lá onde nós morávamos. Ele se entendia. Me crismei, estava com 7 anos, depois comecei a fazer primeira Eucaristia. E a mãe me trazia a cavalo de lá, aqui em Vespasiano, confessar. Uma vez por mês, sempre o primeiro domingo do mês. Confessar e comungar. Nós vinha a cavalo de lá. Eu a garupa, a mãe com o cavalo. E eu a garupa. Nós vinha ali, não tinha relógio, não tinha hora, não tinha nada. Nós chegava ali, o padre estava ainda dormindo. Nós lá de fora, esperando que o padre levante, confessar e depois tomar comunhão, como dizia aquele tempo. E no domingo, vó? No domingo não trabalhava, Domingo ia na missa, vó? nem era missa assim. E o padre rezava a missa em latim? E rezava a missa E a senhora ia como na missa? eu ajudava o padre. Cantava na igreja, cantar sexta-feira santa, fazer procissão, mas gente que vinha, não tinha festa. Como que nós ia cantar aqui lá de Boa Vista, São Valentim, ele vinha ali que nós cantava, tudo oração italiana. E a senhora ainda lembra? Ah, Podia cantar um pouquinho pra nós, né? é aquele que nos começava. Oh! E se a senhora fosse dar um conselho para essa galera aqui, para essa gurizada, os mais novos, que conselho a senhora daria? Trabalhar, não muito, né? Que nem nós trabalhava, vai trabalhar, mas não correr de fazer esforço. Acha um bonito namorado, não deixa as outras passar a mão, não trai ele. Se vocês gostam, não trai o namorado. Em primeiro lugar, respeitar os pais. Se os pais de vocês ficarem velhos, cuidar dos pais. Não botar lá no asilo, coitado, no asilo, né? Botar no asilo, tá ali fora. Você vê, sabe, o idoso fica triste fazer isso ali. Então, cuidar dos pais. Eu daria um conselho de estudar, botar a cabeça no lugar, não ir atrás das drogas, respeitar os professores, os pais, não sair muito de noite, que vocês estudam, não vão se arrepender. Que a melhor coisa é estudar. Pensar sempre coisas boas. Nunca olhar as coisas tristes. Sempre pensar coisa boa, ter fé em Deus, ser religioso ou outra religião, não sei, cada um tem uma, né?